Bem-vindos de volta a todos. Hoje vamos mergulhar em uma das sequências de animação mais queridas de todos os tempos. Shrek 2 Curses. De paródias hilárias de contos de fadas e personagens inesquecíveis a um sucesso de bilheteria que quebrou recordes, este filme tornou-se um fenômeno global que mudou o cinema de animação para sempre. Então, peguem a pipoca, acomodem-se e vamos explorar a incrível história, a produção e o legado de Shrek 2. Lançado em 2004 pela DreamWorks Animation, Shrek 2 trouxe de volta personagens favoritos dos fãs, como Shrek, Burro e Fiona, ao mesmo tempo em que introduziu o lendário Gato de Botas. O filme mesclou comédia, emoção, ação e sátira à cultura pop em uma aventura inesquecível que o público continua amando até hoje. Shrek 2 é um filme de comédia e fantasia animado norte-americano de 2004, inspirado no livro Ilustrado Infantil, de 1990, A Shrek, escrito por William Steig. O filme foi dirigido por Andrew Adamson, Kelly Asbury e Conrad Vernon. O roteiro foi escrito por Adamson, Joe Stillman, e pela dupla de roteiristas J. David Stem e David Annie Weiss. Este filme é a sequência de Shrek e serve como o segundo capítulo da popular série de filmes Shrek. O filme conta com o retorno do elenco de dublagem original, incluindo Mike Myers como Shrek, Eddie Murphy como Burro e Cameron Diaz como a Princesa Fiona. Ao lado deles, vários novos personagens são apresentados, com vozes de estrelas como Antônio Banderas, Julie Andrews, John Cleese, Rupert Everett e Jennifer Saunders. A história se passa após os eventos do primeiro filme. Shrek e Fiona estão agora casados e desfrutando da vida juntos. No entanto, as coisas se complicam quando eles viajam para o reino de tão distante para conhecer os pais de Fiona pela primeira vez. Os pais de Fiona ficam chocados ao descobrir que sua filha se casou com um ogro em vez de um príncipe encantado. Ao mesmo tempo, a poderosa e determinada fada madrinha planeja secretamente destruir o casamento de Shrek e Fiona. Ela quer que Fiona se case com seu próprio filho, o príncipe encantado, para que ele possa se tornar rei. Para deter seus planos perigosos, Shrek e Burro unem forças com um habilidoso gato espadachim chamado Gato de Botas. Juntos, eles embarcam em uma aventura hilária e emocionante para proteger Fiona e salvar seu casamento. O desenvolvimento de Shrek 2 começou oficialmente em 2001. Durante a produção, surgiram desavenças entre os produtores e os roteiristas do primeiro filme Shrek, Ted Elliott e Terry Rossio. Devido a essas diferenças criativas, eles foram substituídos pelo diretor Andrew Adamson, que assumiu um papel mais significativo na elaboração da história e do roteiro da sequência. A trama principal do filme foi parcialmente inspirada no clássico filme de comédia dramática Adivinhe Quem Vem para Jantar, especialmente na ideia de pais reagindo com choque e desconforto ao conhecerem o marido inesperado de sua filha. Esse conceito foi reimaginado em um cenário de conto de fadas humorístico, no qual os pais da realeza de Fiona enfrentam dificuldades para aceitar Shrek como seu genro. Para tornar a sequência visualmente superior ao primeiro filme, a equipe de animação introduziu novas tecnologias e ferramentas avançadas de animação. Essas melhorias ajudaram a criar ambientes mais detalhados, movimentos mais fluidos e personagens mais expressivos. Um dos maiores destaques foi a criação do Gato de Botas, cuja pelagem realista, expressões faciais e cenas de ação dramáticas se tornaram algumas das conquistas técnicas mais impressionantes do filme. O sucesso do primeiro filme Shrek também permitiu que os principais membros do elenco negociassem salários muito mais elevados. Segundo relatos, os dubladores Mike Myers, Eddie Murphy e Cameron Diaz receberam cerca de $10 milhões cada por seu trabalho na sequência. Naquela época, esses acordos eram considerados alguns dos maiores pagamentos de suas carreiras. Assim como o filme original, Shrek 2 Mars está repleto de paródias humorísticas de contos de fadas famosos, filmes e momentos conhecidos da cultura pop norte-americana. O filme mescla a narrativa fantástica com piadas modernas, referências a celebridades e uma comédia inspirada na cultura do mundo real, características que se tornaram alguns dos traços mais distintivos da série. O filme também foi dedicado à memória de William Steig, o criador do livro original Shrek.
Steig faleceu, infelizmente, em 3 de outubro de 2003, cerca de 7 meses antes de o filme ser oficialmente lançado nos cinemas. Shrek Splendores teve sua estreia mundial no prestigioso Festival de Cinema de Cannes, em 15 de maio de 2004. O filme foi selecionado para concorrer à famosa Palma de Ouro, considerada uma das maiores honrarias do cinema internacional. Essa foi uma grande conquista para uma comédia de animação, demonstrando o alto prestígio que o filme desfrutava mesmo antes de seu lançamento oficial. Alguns dias depois, em 19 de maio de 2004, o filme foi lançado nos cinemas pela DreamWorks Pictures. Assim como o primeiro filme de Shrek, a sequência recebeu críticas extremamente positivas, tanto da imprensa especializada quanto do público em geral, ao redor do mundo. Muitos espectadores e críticos de cinema elogiaram seu humor, sua história emocionante, seus personagens memoráveis e suas referências inteligentes à cultura pop. Ao longo dos anos, o filme tem sido frequentemente descrito como uma das melhores sequências já produzidas na história do cinema. O filme tornou-se um enorme sucesso de bilheteria. Arrecadou cerca de 933,8 milhões de dólares em todo o mundo, consagrando-se como uma das maiores animações de sua época. Nos Estados Unidos, o filme registrou a segunda maior bilheteria de fim de semana de estreia de 3 dias na história, até aquele momento. Também quebrou recordes ao alcançar a maior bilheteria de estreia de todos os tempos para um filme de animação no momento de seu lançamento original. Devido à sua imensa popularidade e ao seu sucesso financeiro, Shrek 2 Noés acabou se tornando o filme de maior bilheteria do ano de 2004. Na época de seu lançamento, figurou também como a quarta maior bilheteria da história do cinema mundial, comprovando o enorme sucesso que a franquia Shrek havia alcançado junto ao público global. Shrek 2 Noés permanece até hoje como o filme de maior bilheteria já produzido pela DreamWorks Animation e constitui também o maior sucesso comercial já lançado pela DreamWorks Pictures. O filme alcançou uma popularidade extraordinária em todo o mundo e, por vários anos, deteve o recorde de ser a animação de maior bilheteria de todos os tempos. Manteve esse título até 2010, quando Toy Story 3, da Pixar Animation Studios, superou sua arrecadação mundial. O filme também obteve grande reconhecimento durante a temporada de premiações. Recebeu 2 indicações ao Oscar, incluindo as categorias de melhor longa-metragem de animação e melhor canção original. Além disso, a trilha sonora do filme tornou-se muito popular e alcançou o top 10 na parada musical Billboard 200 Chures do EUA, demonstrando o forte impacto de sua música em conjunto com o próprio filme. Devido ao enorme sucesso da sequência, a franquia Shrek continuou a crescer com mais filmes. Foi seguida por Shrek III, em 2007, e Shrek para Sempre, em 2010. Outra sequência, Shrek 5 Wow, está atualmente prevista para ser lançada em junho de 2027, dando continuidade às aventuras dos amados personagens muitos anos depois. Uma das adições mais populares introduzidas em Shrek 2 foi o Gato de Botas, dublado por Antônio Banderas. Após tornar-se um personagem favorito dos fãs, o Gato de Botas ganhou sua própria franquia, spin-off, de sucesso. Esta incluiu o filme de animação Gato de Botas, a série de televisão As Aventuras do Gato de Botas, exibida de 2015 a 2018, e a aclamada sequência Gato de Botas 2, O Último Pedido. Esses spin-offs expandiram ainda mais o universo de Shrek, após a memorável estreia do personagem em Shrek 2. Após se casarem, Shrek e a princesa Fiona retornam para casa depois de sua romântica lua de mel. Logo após chegarem de volta ao pântano, eles recebem um convite dos pais de Fiona, o rei e a rainha de tão distante, que desejam celebrar o casamento da filha, oferecendo um grandioso baile real em seu reino. Embora Fiona esteja empolgada com a ideia de reencontrar sua família, Shrek sente-se extremamente nervoso e desconfortável em relação à viagem. Ele se preocupa com a forma como os pais de Fiona reagirão agora que tanto ele quanto ela vivem como ogros. Shrek também ainda guarda ressentimento contra eles, pois Fiona passou anos trancada em uma torre à espera de ser resgatada. Apesar de seus medos e dúvidas, Fiona incentiva Shrek a ir com ela, lembrando-o de que agora são marido e mulher e devem enfrentar tudo juntos. Por fim, Shrek concorda em comparecer à celebração. Acompanhados por seu leal e falante amigo Burro,
O casal inicia sua jornada rumo ao reino mágico de tão distante. Antes de partirem, pedem às criaturas de contos de fadas do pântano que cuidem de sua casa enquanto estiverem fora. Quando Shrek, a princesa Fiona e o burro finalmente chegam ao reino de tão distante, são recebidos pelos pais de Fiona, o rei Harold e a rainha Lilian. No entanto, o casal real fica completamente chocado e decepcionado ao descobrir que tanto Fiona quanto Shrek são ogros. Eles esperavam que Fiona retornasse como uma bela princesa humana, ao lado do belo príncipe encantado que haviam imaginado para o futuro dela. O reencontro constrangedor rapidamente se torna tenso, especialmente durante um jantar real. Shrek e o rei Harold começam a discutir, e a desavença logo se transforma em um confronto acalorado, repleto de insultos, raiva e frustração. Harold desaprova abertamente Shrek, enquanto este se sente julgado e indesejado pela família de Fiona. O jantar desconfortável deixa a todos aborrecidos e cria uma distância ainda maior entre Shrek e os pais de Fiona. Mais tarde, Fiona encontra inesperadamente a Fada Madrinha, uma famosa e glamourosa criadora de poções mágicas, tratada como uma celebridade em todo o reino. A Fada Madrinha chega esperando encontrar Fiona felizmente noiva de seu filho, o Príncipe Encantado. Contudo, ela fica horrorizada ao descobrir que Fiona já está casada com Shrek. Enquanto isso, Shrek torna-se cada vez mais inseguro em relação ao seu relacionamento com Fiona. Ele começa a se preocupar com a possibilidade de ela já não estar mais feliz com ele, especialmente devido à pressão constante dos pais dela e às expectativas do reino. Seus receios se intensificam ainda mais depois que ele encontra o antigo diário de infância de Fiona. Ao lê-lo, ele descobre anotações que sugerem que Fiona, em tempos passados, sonhava em se casar com o Príncipe Encantado. Isso leva Shrek a acreditar que talvez nunca venha a ser, de fato, o príncipe que Fiona desejava, fazendo com que ele se sinta enciumado, magoado e com medo de perdê-la. O rei Harold se encontra secretamente com a Fada Madrinha após o jantar desastroso. Durante a conversa, é revelado que a Fada Madrinha havia planejado, originalmente, que seu filho, o Príncipe Encantado, resgatasse a princesa Fiona da torre e, posteriormente, se casasse com ela. Por meio desse casamento, a Fada Madrinha esperava conquistar poder e influência sobre o reino de tão distante, colocando seu filho no trono. A Fada Madrinha fica furiosa porque seu futuro, cuidadosamente planejado, foi arruinado por Shrek. Ela culpa duramente Harold por permitir que Fiona se casasse com um ogro em vez de com o encantado. Durante a tensa reunião, ela lembra Harold de um misterioso acordo que fizeram no passado e o adverte de que, se ele não se livrar de Shrek, poderá perder seu próprio final feliz. Suas palavras ameaçadoras sugerem que Harold está escondendo um segredo importante, tanto de Fiona quanto do reino. Sentindo-se encurralado e pressionado, Harold decide, a contragosto, agir contra Shrek. Para resolver o problema, ele contrata secretamente o Gato de Botas, um lendário fora da lei espadachim e mercenário habilidoso, conhecido por sua velocidade, agilidade e habilidades de combate mortais. Harold ordena ao Gato de Botas que assassine Shrek antes que o casamento de Fiona avance ainda mais. Embora o Gato de Botas tenha sido enviado para matar Shrek, ele rapidamente percebe que derrotar o poderoso ogro é muito mais difícil do que o esperado. Após perder a luta, o gato admite ter sido contratado pelo rei Harold para assassinar Shrek. No entanto, como Shrek escolhe poupar sua vida em vez de machucá-lo, o gato fica grato e decide, em vez disso, ajudar Shrek. A partir desse momento, o gato une forças a Shrek e ao burro, desejando salvar seu casamento e tornar-se alguém de quem Fiona possa realmente se orgulhar. Shrek decide buscar a ajuda da Fada Madrinha. Juntos, Shrek, o burro e o gato viajam até a gigantesca fábrica de poções mágicas dela, na esperança de encontrar um feitiço ou poção que possa melhorar a aparência de Shrek e torná-lo mais aceitável no mundo real de Fiona. Quando Shrek pede pessoalmente a ajuda da Fada Madrinha, ela o rejeita cruelmente. Ela lhe diz friamente que ogros não merecem finais felizes e deixa claro que acredita que Fiona deveria, na verdade, ficar com o Príncipe Encantado. Suas palavras duras ferem profundamente Shrek e confirmam que ela jamais apoiará o relacionamento dele com Fiona. Frustrado e desesperado, o trio decide roubar secretamente uma poção mágica chamada Felizes para Sempre. Durante a fuga da fábrica,
o caos irrompe e todo o local é acidentalmente devastado por explosões, maquinário destruído e desastres mágicos acontecendo por toda parte. Após finalmente escaparem com a poção, Shrek e o burro a bebem juntos, na esperança de que ela mude suas vidas para melhor. Pouco depois, ambos caem repentinamente em um sono mágico profundo, à medida que a poção começa a fazer efeito. De volta ao reino de tão distante, a princesa Fiona nota que Shrek desapareceu e fica preocupada com ele. Enquanto o procura, ela também adormece inesperadamente, sem saber que a poderosa magia da poção já está começando a alterar o destino de todos eles. Na manhã seguinte, Shrek acorda e fica chocado ao descobrir que a poção mágica o transformou em um belo homem humano. Ao mesmo tempo, a princesa Fiona também voltou a ser uma princesa humana, enquanto o burro se transforma de maneira hilária em um belo garanhão branco. O trio logo descobre que o feitiço é apenas temporário. Para que a transformação se torne permanente, Shrek deve beijar Fiona antes da meia-noite. Se não conseguirem fazê-lo a tempo, a magia desaparecerá e tudo voltará ao normal. Animado e esperançoso, Shrek acredita que esta pode ser finalmente a sua chance de se tornar o tipo de homem que a família e o reino de Fiona aceitariam. Shrek, burro e gato de botas retornam rapidamente ao castelo em tão distante. No entanto, as coisas se tornam muito mais complicadas, pois a fada madrinha já descobriu que a poção mágica foi roubada de sua fábrica. Determinada a destruir o relacionamento de Shrek de uma vez por todas, ela envia seu filho, o príncipe encantado, para fingir ser a versão humana de Shrek. O plano dela é que Encantado engane Fiona e a faça se apaixonar por ele, em vez disso. Enquanto isso, a fada madrinha continua manipulando a situação nos bastidores. Ela convence Fiona de que o Shrek humano mudou emocionalmente, ao mesmo tempo em que, secretamente, faz Shrek se sentir inseguro e indesejado. Com o tempo, Shrek começa a acreditar que Fiona seria verdadeiramente mais feliz com alguém bonito, da realeza e perfeito como o príncipe encantado. De coração partido e cheio de dúvidas sobre si mesmo, Shrek decide deixar o castelo. Ele tristemente convence a si mesmo de que o maior ato de amor é deixar Fiona ir, mesmo que isso signifique perdê-la para sempre. A princesa Fiona rapidamente começa a desconfiar do príncipe encantado, pois, apesar de parecer uma versão humana de Shrek, ele não se comporta verdadeiramente como ele. Fiona nota diferenças em sua personalidade e em suas ações, o que a deixa incerta e desconfortável na presença dele. Ao perceber que seu plano está começando a falhar, a fada madrinha decide tomar medidas mais drásticas. Ela entrega secretamente ao rei Harold uma poderosa poção do amor e ordena que ele a coloque no chá de Fiona durante o baile real. De acordo com o plano da fada madrinha, assim que Fiona beber a poção, ela se apaixonará instantaneamente pelo príncipe encantado e concordará em se casar com ele. No entanto, essa conversa secreta é acidentalmente ouvida por Shrek, burro e gato de botas. Ao perceberem que Fiona está sendo manipulada, eles tentam impedir o plano. Infelizmente, o burro acidentalmente revela o esconderijo deles, e os cavaleiros reais capturam imediatamente os três, jogando-os na masmorra do castelo. Enquanto o grande baile real tem início dentro do palácio, a notícia da prisão deles se espalha por todo o reino. As criaturas dos contos de fadas que ficaram no pântano de Shrek veem a notícia e correm para ajudar seus amigos. Juntos, eles organizam uma missão de resgate e conseguem libertar Shrek, burro e gato da prisão. Determinado a deter a fada madrinha antes que seja tarde demais, o grupo inteiro lança um ataque frenético ao castelo. Para ajudá-los a romper as defesas do palácio, fortemente vigiado, o Homem Biscoito cria Mongo, um enorme biscoito de gengibre vivo. A criatura gigante de biscoito avança pelo reino em direção ao castelo, causando caos e destruição, enquanto ajuda Shrek e seus amigos a correrem contra o tempo para salvar Fiona antes que a meia-noite chegue. Embora a criatura gigante de biscoito, Mongo, ajude Shrek e seus amigos a chegarem ao castelo, ele é, infelizmente, destruído durante o ataque, enquanto os protege dos guardas reais. Mesmo assim, o grupo consegue entrar no baile real a tempo, antes que seja tarde demais. Dentro do salão de baile, o príncipe encantado tenta concluir o plano da fada madrinha, beijando a princesa Fiona na frente de todos. Shrek corre desesperadamente para impedi-lo, mas chega tarde demais
para evitar que o beijo aconteça. No entanto, o plano da fada madrinha fracassa imediatamente, pois Fiona não se apaixona por Encantado de forma alguma. Em vez disso, percebendo que foi manipulada, Fiona desfere um soco furioso em Encantado, deixando-o inconsciente. Nesse momento, o rei Harold finalmente revela a verdade. Mais cedo, quando a fada madrinha lhe ordenou que envenenasse o chá de Fiona com a poção do amor, Harold trocou secretamente a xícara de Fiona pela sua própria, pois já não conseguia mais trair sua filha nem continuar com o plano cruel. Ele admite que se recusou a levar o plano adiante, escolhendo a felicidade de Fiona em detrimento das exigências da fada madrinha. Furiosa por ver que tudo desmoronou, a fada madrinha perde completamente o controle. Em um acesso de raiva, ela usa sua varinha mágica e dispara um feitiço mortal diretamente contra Shrek. Ao perceber o perigo, Harold salta imediatamente para da frente de Shrek a fim de protegê-lo. O feitiço atinge a armadura de metal de Harold, fazendo com que a magia ricocheteie de volta em direção à própria fada madrinha. O feitiço refletido atinge a fada madrinha, e ela é instantaneamente destruída. Seu corpo se desintegra magicamente em uma nuvem de bolhas cintilantes, semelhantes a bolhas de sabão, pondo fim aos seus planos malignos para sempre, diante de todos os presentes no baile. Após a destruição da fada madrinha, o rei Harold finalmente revela um segredo que guardara por muitos anos. Ele retoma sua forma original de príncipe sapo, explicando que, há muito tempo, usou a poção mágica do Felizes para Sempre para se tornar humano e, assim, conquistar o amor da rainha Lilian. Essa revelação explica por que Harold se sentia em dívida com a fada madrinha e por que temia perder seu próprio final feliz. Agora, compreendendo a dor causada por fingir ser outra pessoa, Harold finalmente aceita Shrek como o verdadeiro amor de Fiona. Ele dá abertamente sua aprovação ao casamento de Shrek e Fiona, percebendo que o amor genuíno é muito mais importante do que a aparência ou as expectativas da realeza. A rainha Lilian também assegura carinhosamente a Harold que continua a amá-lo, independentemente da forma que ele assuma, provando que o relacionamento deles é construído sobre afeto verdadeiro e não sobre beleza física. À medida que a meia-noite se aproxima, a magia da poção está prestes a se tornar permanente, caso Shrek e a princesa Fiona escolham permanecer humanos. Shrek oferece a Fiona a chance de permanecer bela e humana para sempre, acreditando que isso poderia lhe proporcionar uma vida melhor. No entanto, Fiona recusa carinhosamente, pois aceita verdadeiramente a si mesma como é e deseja permanecer com Shrek em sua forma de ogra. Quando o relógio bate à meia-noite, a magia se desfaz. Shrek e Fiona voltam a se transformar em ogros, abraçando alegremente suas verdadeiras identidades. Ao mesmo tempo, o burro também volta a assumir sua forma normal de burro, deixando de ser um majestoso garanhão branco, algo que o decepciona profundamente. Com todos os mal-entendidos finalmente esclarecidos, todos celebram juntos enquanto o baile real prossegue com música, dança e alegria por todo o reino de tão distante. Em uma cena humorística durante os créditos, a esposa do burro, a dragão, surge repentinamente carregando vários adoráveis filhotes híbridos de dragão e burro. A revelação surpreendente e hilária deixa o burro completamente chocado, ao mesmo tempo em que acrescenta um último momento cômico ao filme. O filme traz Mike Myers na voz de Shrek, o adorável ogro que enfrenta dificuldades para se adaptar ao ambiente da realeza, enquanto tenta proteger seu casamento com Fiona. Ed Murphy dá voz ao burro, o melhor amigo de Shrek, enérgico, engraçado e extremamente falante, que o acompanha ao longo de toda a aventura. Cameron Diaz retorna como a princesa Fiona, esposa de Shrek e princesa de tão distante, que precisa escolher entre as expectativas da realeza e sua verdadeira identidade. Julie Andrews dá voz à rainha Lilian, a mãe carinhosa de Fiona e rainha de tão distante, que com o tempo passa a apoiar o relacionamento de Fiona com Shrek. Antônio Banderas dá voz ao Gato de Botas, um gato exímio espadachim com uma personalidade encantadora, um estilo dramático e um forte sotaque espanhol. Embora seja inicialmente contratado para matar Shrek, ele mais tarde se torna um dos aliados mais próximos e companheiros mais populares de Shrek. John Cleese dá voz ao rei Harold, o pai rigoroso e ansioso de Fiona, que a princípio se opõe ao casamento dela com Shrek.
mas que, posteriormente, revela seu próprio passado oculto e aceita o relacionamento dos dois. Rupert Everett dá voz ao príncipe encantado, o filho belo, porém arrogante, da fada madrinha, de quem se esperava originalmente que se casasse com Fiona e se tornasse o rei de tão distante. Jennifer Saunders dá voz à fada madrinha, a principal antagonista do filme. Ela é uma poderosa e manipuladora criadora de poções mágicas que planeja secretamente forçar Fiona a se casar com o príncipe encantado, para, assim, controlar o reino. Larry King dá voz a Doris, também conhecida como a Irmã Feia. Doris trabalha na taverna A Maçã Envenenada e se torna uma das aliadas inusitadas, porém leais, de Shrek ao longo da aventura. Para o lançamento britânico do filme, Jonathan Ross dá a voz a Doris, em vez de Larry King, conferindo à personagem um estilo regional distinto para o público do Reino Unido. Aaron Warner dá voz ao Lobo Mau, o lobo dos contos de fadas que aparece de forma humorística, vestindo roupas estilo vovozinha, e vive entre as outras criaturas mágicas no pântano de Shrek. Cody Cameron dá voz a vários personagens no filme, incluindo o Pinóquio e os Três Porquinhos. Esses personagens de contos de fadas continuam atuando como coadjuvantes cômicos no grupo de amigos de Shrek. Christopher Knights e Simon J. Smith dão voz aos Três Ratos Cegos, os minúsculos ratinhos dos contos de fadas que aparecem frequentemente ao longo da série e acrescentam momentos de humor à história. Conrad Vernon, que também atuou como um dos diretores de Shrek 2, dá voz a diversos personagens no filme. Ele dá voz ao Biscoito, Gingy, o corajoso biscoito de gengibre que ajuda a resgatar Shrek e seus amigos durante a batalha final. Vernon também dá voz ao Homem dos Muffins, o padeiro que cria a criatura gigante de biscoito de gengibre chamada Mongo. Além disso, ele empresta sua voz ao próprio Mongo, o enorme boneco de gengibre vivo que auxilia no ataque ao castelo. Vernon também interpreta papéis coadjuvantes menores, como Cedric e o Arauto Real. Chris Miller dubla o Espelho Mágico, o espelho encantado que apresenta informações de forma humorística, no estilo de um programa de namoro televisivo, enquanto ajuda o príncipe encantado a procurar por Fiona. Mark Moseley empresta sua voz a Dresser, um dos personagens coadjuvantes que aparecem no reino de tão distante. Kelly Cooney Cilela dubla a atendente de fast food, vista durante uma das cenas cômicas no Reino Mágico, contribuindo para a paródia que o filme faz da cultura e dos estabelecimentos comerciais americanos modernos. Larry King empresta sua voz a Doris, também conhecida como a Irmã Feia. Doris trabalha na taverna Maçã Envenenada e, mais tarde, torna-se uma das aliadas estranhas, porém leais, de Shrek ao longo da aventura. Na versão britânica de Shrek 2 True, Jonathan Ross substitui Larry King na dublagem de Doris, conferindo à personagem um estilo e uma personalidade mais britânicos para o público do Reino Unido. Aaron Warner dá voz ao Lobo Mau, o lobo dos contos de fadas que, de forma humorística, veste roupas estilo vovó e vive junto com as outras criaturas mágicas no pântano de Shrek. Cody Cameron interpreta várias vozes no filme, incluindo a de Pinóquio e a dos Três Porquinhos. Esses famosos personagens de contos de fadas continuam atuando como divertidos coadjuvantes no grupo de Shrek ao longo da história. Christopher Knights e Simon J. Smith dão voz aos Três Ratos Cegos, os pequenos ratos dos contos de fadas que aparecem regularmente na série Shrek e proporcionam muitos momentos cômicos. Joan Rivers faz uma participação especial, como ela mesma, em Shrek 2 Lives. Sua aparição foi historicamente importante para a franquia, pois marcou a primeira vez que a equipe de animação de Shrek criou uma versão animada de uma celebridade da vida real dentro da série. No filme, Joan Rivers aparece em tão distante como uma glamurosa comentarista de tapete vermelho, parodiando a cultura das celebridades e os programas de entretenimento de Hollywood. Para o lançamento do filme no Reino Unido, seus diálogos foram redublados por Kate Thornton, embora o design da personagem animada, baseado em Joan Rivers, tenha permanecido inalterado. Esse ajuste foi feito para criar uma conexão melhor com o público britânico, utilizando uma personalidade televisiva mais familiar para eles. Simon Cowell também aparece como ele mesmo em Shrek 2 Soares por meio de um recurso especial chamado Far, Far Away Idol, que parodia o popular concurso televisivo American Idol.
Neste segmento bônus, vários personagens de Shrek competem em um concurso de canto, enquanto Simon Cowell atua como o jurado rigoroso e sarcástico, semelhante à sua persona televisiva na vida real. O segmento Far Far Away Idol foi incluído nos extras do DVD e também apareceu logo antes dos créditos finais na versão americana do filme em VHS. Em 2001, pouco depois do enorme sucesso de Shrek, os principais dubladores, Mike Myers, Eddie Murphy e Cameron Diaz, negociaram novos e vultosos contratos para a sequência, Shrek 2 Boys. Segundo relatos, cada ator recebeu um pagamento antecipado de cerca de 10 milhões de dólares para retornar aos seus famosos papéis de dublagem. Esse foi um aumento enorme em comparação ao primeiro filme, no qual cada um deles havia recebido aproximadamente 350 mil dólares. O salto salarial massivo refletiu o quão bem-sucedido o Shrek original havia se tornado em todo o mundo e a importância que as 3 estrelas tinham para a popularidade da franquia. Naquela época, esses acordos eram considerados alguns dos maiores contratos de dublagem já firmados na animação hollywoodiana. Segundo Jeffrey Katzenberg, produtor executivo de Shrek do Genesis, e um dos cofundadores da DreamWorks Pictures, os pagamentos podem ter figurado entre os maiores salários que os atores haviam recebido em todas as suas carreiras até aquele momento. Katzenberg liderou pessoalmente as negociações para garantir que o elenco original retornasse para a sequência. Apesar dos enormes cachês, os atores teriam precisado dedicar apenas cerca de 15 a 18 horas à gravação de seus diálogos para o filme. Visto que os filmes de animação dependem fortemente de atuações de voz gravadas separadamente em estúdios, a carga horária de trabalho foi muito mais reduzida do que a de uma produção live action. O filme em si foi produzido com um orçamento estimado em cerca de 70 milhões de dólares, o que era considerado um investimento vultoso para uma animação na época. No entanto, o sucesso posterior do filme nas bilheterias mundiais o tornou uma das animações mais lucrativas já criadas. Andrew Adamson retornou para dirigir Shrek 2, após ter dirigido com sucesso o primeiro filme da franquia. Como o filme original se tornou um enorme sucesso mundial, a DreamWorks agilizou rapidamente os planos para uma sequência. Os roteiristas e coprodutores do primeiro filme, Ted Elliott e Terry Rossio, queriam originalmente que a sequência seguisse o estilo de um conto de fadas mais tradicional. No entanto, surgiram divergências criativas entre eles e os produtores em relação à direção da história. Devido a esses conflitos, Elliott e Rossio deixaram o projeto durante a fase de desenvolvimento. Após a saída deles, Andrew Adamson envolveu-se muito mais na elaboração do roteiro e da história geral. Sua principal inspiração para a sequência veio do clássico filme de comédia dramática Adivinhe Quem Vem para Jantar. Esse filme focava na reação de pais diante do casamento inesperado de sua filha. Adamson adaptou um conflito emocional semelhante para o universo de contos de fadas de Shrek 2, no qual os pais da realeza de Fiona têm dificuldade em aceitar Shrek como seu genro. Adamson trabalhou no roteiro ao lado de Joe Stillman, que também havia contribuído para a escrita do primeiro filme de Shrek. A eles juntou-se ainda a dupla de roteiristas David Stem e David Annie Wise. Juntos, os escritores desenvolveram uma história que combinava conflitos familiares emocionais, paródias de contos de fadas, romance e comédia moderna. O filme também foi co-dirigido por Kelly Asbury e Conrad Vernon. Durante a maior parte do processo de produção, Asbury e Vernon trabalharam principalmente no norte da Califórnia, junto às equipes de animação, supervisionando o desenvolvimento visual do filme e as cenas cômicas. Enquanto isso, Adamson passou grande parte de seu tempo em Glendale, Califórnia, trabalhando em estreita colaboração com o elenco de dublagem para orientar as atuações e as gravações dos diálogos. A DreamWorks Animation iniciou oficialmente a produção de Shrek 2 em 2001, antes mesmo de o primeiro filme de Shrek ter sido totalmente concluído. O estúdio já acreditava que o filme original seria um sucesso e decidiu avançar rapidamente com os planos para uma sequência. Durante o desenvolvimento, os realizadores queriam que Shrek 2 Wars apresentasse um visual muito mais avançado do que seu antecessor.
Uma das principais mudanças foi a inclusão de um número muito maior de personagens humanos do que o visto no primeiro filme. Como a animação de personagens humanos é frequentemente mais difícil e detalhada do que a de criaturas fantásticas, o estúdio investiu pesadamente no aprimoramento das expressões faciais, dos movimentos corporais, do vestuário, da iluminação e das texturas de pele. Para alcançar essa melhoria visual, a DreamWorks introduziu diversos sistemas de animação e renderização totalmente novos. Essas ferramentas avançadas permitiram aos animadores criar movimentos mais fluidos, ambientes mais realistas e atuações mais expressivas para os personagens. A sequência, portanto, mostrou-se mais rica, grandiosa e visualmente mais refinada do que o filme original. Um dos maiores desafios técnicos durante a produção foi a criação do Gato de Botas. Como o personagem era coberto por uma pelagem detalhada e usava acessórios complexos, tais como cinto, chapéu com pena, botas e capa, a equipe de animação teve de inventar ferramentas de produção inteiramente novas, especificamente para ele. A pelagem do gato tornou-se um dos efeitos visuais mais desafiadores do filme. Os animadores aprimoraram a tecnologia de sombreamento de pelos da produção, para garantir que a pelagem do personagem se movesse naturalmente, reagisse de forma realista à luz e parecesse suave e verossímil na tela. Esses aprimoramentos ajudaram a fazer do Gato de Botas um dos personagens visualmente mais memoráveis e expressivos do filme. Durante o início do desenvolvimento de Shrek 2 Party, a história era, originalmente, muito diferente da versão final que o público acabou vendo nos cinemas. Em uma das ideias iniciais, Shrek abriria mão do trono, o que levaria a uma eleição política humorística, no estilo dos contos de fadas, para decidir o novo governante. Vários personagens famosos de contos de fadas estavam previstos para participar da eleição. Pinóquio deveria conduzir uma campanha baseada na honestidade, fazendo piadas sobre sua famosa incapacidade de mentir sem que seu nariz crescesse. Enquanto isso, Gingy, o Homem Biscoito, lançaria uma campanha difamatória, repleta de ataques cômicos contra os opositores. O diretor Andrew Adamson explicou posteriormente que, embora essa versão da história contivesse muitas ideias engraçadas e inteligentes, os realizadores acabaram decidindo abandoná-la. Segundo Adamson, a sátira política tornou-se óbvia demais e excessivamente intelectualizada. A equipe criativa sentiu que a história focava mais nas piadas e nos comentários políticos do que nos relacionamentos emocionais e no desenvolvimento dos personagens, aspectos considerados mais importantes para o cerne do filme. Em comparação com o filme original Shrek, Shrek 2 também foi concebido com uma iluminação notavelmente mais sombria e rica. Os realizadores desejavam que a sequência transmitisse uma sensação visual mais profunda e cinematográfica, mantendo, ao mesmo tempo, a atmosfera fantástica da série. Para criar esse estilo, os artistas e designers buscaram inspiração em Gustave Doré, o célebre ilustrador francês do século XIX, conhecido por suas obras de arte dramáticas e extremamente detalhadas. Suas ilustrações influenciaram os cenários, os castelos, as florestas e a estética de fantasia medieval do filme. O designer de produção, Guillaume Aretos, explicou que a equipe visual também estudou pinturas medievais e obras de arte clássicas dos séculos XV e XVI. O objetivo era preencher o filme com imagens detalhadas, texturas e cenários fantásticos de aspecto realista, preservando, contudo, o estilo lúdico e exagerado que definia o universo de Shrek. De acordo com os realizadores, a filosofia de design por trás de Shrek sempre teve como propósito oferecer uma releitura humorística da realidade. Por essa razão, os artistas empenharam-se em incorporar o máximo possível de detalhes visuais, atmosfera e construção criativa de mundo ao longo de todo o filme. Antônio Banderas juntou-se oficialmente ao elenco de Shrek Dixners para dar voz ao Gato de Botas, um dos novos personagens mais importantes do filme. Banderas explicou mais tarde que um dos principais motivos que o levaram a aceitar o papel foi o fato de ter gostado genuinamente do primeiro filme da franquia, Shrek. Ele apreciou o humor, a criatividade e a maneira única de parodiar contos de fadas, o que o deixou empolgado para fazer parte da franquia. Segundo Banderas, os realizadores o escolheram especificamente por causa de seu sotaque espanhol natural, que, na opinião deles, combinaria perfeitamente com a personalidade aventureira
e encantadora que desejavam para o Gato de Botas. O personagem foi concebido como um espadachim dramático e romântico, inspirado em heróis espanhóis clássicos e lendários aventureiros. Banderas revelou que estava atuando no musical da Broadway Nine, quando Jeffrey Katzenberg o procurou pessoalmente para convidá-lo a dublar o personagem. Katzenberg acreditava que Banderas traria tanto humor quanto carisma para o papel. Antes do início das gravações, os realizadores mostraram a Banderas diversas pinturas e artes conceituais preliminares do Gato de Botas. Um detalhe que o surpreendeu foi o quão pequeno o personagem era, de fato. Apesar de ser minúsculo em comparação a Shrek, o gato portava-se com enorme confiança e energia dramática, algo que Banderas achou muito engraçado e cativante. Após aceitar o papel, Banderas desenvolveu sua própria abordagem de atuação para o personagem. Ele moldou cuidadosamente a personalidade do gato, mesclando confiança, charme, elegância, perigo e comédia. Essa performance acabou se tornando uma das partes mais memoráveis do filme e ajudou a transformar o Gato de Botas em um dos personagens mais populares de toda a franquia Shrek. A trilha sonora original de Shrek 2 foi composta inteiramente por Harry Gregson Williams, que retornou após ter criado anteriormente a música para o primeiro filme da série. Seu trabalho em Shrek the Wars marcou sua quinta colaboração com a DreamWorks Animation. Gregson Williams criou uma trilha sonora que combinava música orquestral emotiva com temas de fantasia aventureira e energia cômica, ajudando o filme a equilibrar momentos comoventes com ação e humor. Sua trilha desempenhou um papel importante ao conferir à sequência uma sensação mais grandiosa e cinematográfica em comparação ao filme original. O álbum da trilha sonora tornou-se um grande sucesso após o lançamento do filme. Ele alcançou a 8ª posição na parada Billboard 200 do Cinemário e subiu para o primeiro lugar na parada de trilhas sonoras, Soundtracks, do Cinemário, demonstrando o quão popular a música do filme se tornou junto ao público. Um dos destaques musicais mais memoráveis da trilha sonora foi a inclusão de 2 versões diferentes da famosa canção dos anos 80, Holding Out for a Hero, de Bonnie Tyler. A música tornou-se especialmente icônica durante a dramática sequência de ação final do filme, ambientada no castelo, onde adicionou emoção, empolgação e comédia, tudo ao mesmo tempo. Em abril de 2004, Shrek Gist foi oficialmente selecionado para concorrer à prestigiosa Palma de Ouro, no Festival de Cinema de Cannes. Isso foi considerado uma grande conquista, pois filmes de comédia de animação raramente eram escolhidos para competir ao lado de filmes internacionais sérios com atores reais em Cannes. A seleção demonstrou o alto respeito que o filme desfrutava, mesmo antes de seu lançamento nos cinemas. Originalmente, o lançamento de Shrek 2 War nos cinemas estava programado para 18 de junho de 2004. No entanto, devido à grande empolgação e expectativa do público, a data de lançamento foi alterada diversas vezes. O estúdio antecipou a data de estreia para 21 de maio de 2004, na esperança de aproveitar o crescente interesse do público. Mais tarde, devido ao que o estúdio descreveu como uma demanda dos fãs avassaladora, o lançamento do filme foi antecipado mais uma vez, em 2 dias adicionais. Como resultado, a data final de estreia nos cinemas tornou-se 19 de maio de 2004. Para gerar ainda mais empolgação antes da estreia, os primeiros 5 minutos do filme foram exibidos no programa de televisão Upic Live, do canal Nickelodeon, um dia antes de o longa-metragem chegar oficialmente aos cinemas. Essa prévia especial proporcionou aos fãs um vislumbre antecipado da sequência e ajudou a aumentar a expectativa para o seu lançamento. Durante seu fim de semana de estreia nos Estados Unidos, Shrek 2 Noirs foi lançado em um total impressionante de 4.163 cinemas. Na época, esse foi um feito histórico, pois o filme se tornou o primeiro da história a estrear em mais de 4.000 cinemas simultaneamente em todo o país. O filme quebrou o recorde anterior, detido por Ixachir 2, que pouco antes havia alcançado a maior distribuição cinematográfica da história do cinema. Esse lançamento massivo demonstrou a confiança do estúdio de que Shrek 2 seria um enorme sucesso junto ao público. O recorde de maior número de cinemas permaneceu imbatido por cerca de 3 anos. Por fim, em 2007, Homem-Aranha 3
superou Shrek 2 e 2, ao estrear em um número ainda maior de salas de cinema. Shrek 2 retornou aos cinemas nos Estados Unidos para um relançamento especial de uma semana, com início em 12 de abril de 2024. O relançamento foi organizado para celebrar o 20º aniversário do filme, desde sua estreia original em 2004. Esse evento de aniversário proporcionou aos fãs de longa data a oportunidade de rever a adorada sequência animada mais uma vez na tela grande, ao mesmo tempo em que apresentou o filme a uma nova geração de espectadores. O relançamento destacou a popularidade duradoura e o impacto cultural de Shrek 2, que continua a ser lembrado como uma das sequências animadas de maior sucesso e mais queridas já produzidas. Shrek 2 foi lançado oficialmente em VHS e DVD em 5 de novembro de 2004, pouco depois de sua temporada de enorme sucesso nos cinemas. O filme recebeu, posteriormente, outro lançamento em mídia doméstica no formato Game Boy Advance Video, em 17 de novembro de 2005, permitindo que os espectadores assistissem a trechos do filme no console portátil da Nintendo. O lançamento em mídia doméstica tornou-se um enorme sucesso comercial. A edição em DVD de Shrek 2 transformou-se em um dos lançamentos em DVD mais vendidos da história, com mais de 37 milhões de cópias comercializadas em todo o mundo. Essas vendas geraram aproximadamente os 458 milhões em receita, provando que o filme permaneceu extremamente popular mesmo após sair de cartaz nos cinemas. No entanto, apesar dos números massivos de vendas, a DreamWorks Animation ainda enfrentou um problema financeiro inesperado. A empresa havia produzido cerca de 5 milhões de cópias de DVD a mais do que as que foram efetivamente vendidas. Devido a essa superprodução, o estúdio não conseguiu atingir suas projeções de lucros para o primeiro trimestre daquele ano, ficando abaixo da meta em aproximadamente 25%. Mesmo com esse erro de previsão, o desempenho de Shrek 2 em mídia doméstica manteve-se como um dos lançamentos em DVD de maior sucesso já alcançados por um filme de animação. Em fevereiro de 2006, a Paramount Pictures adquiriu os direitos de todos os filmes live action, com atores reais, que haviam sido lançados pela DreamWorks Pictures entre 1997 e 2005. Isso ocorreu após a Viacom concluir um acordo bilionário, no valor de 1,6 bilhão dólares, para adquirir os ativos de cinema e televisão live action da DreamWorks. Aproximadamente no mesmo período, a Paramount também assinou um contrato de distribuição de 6 anos com a DreamWorks Animation, abrangendo tanto os filmes de animação já existentes quanto os futuros lançamentos do estúdio. Àquela altura, a DreamWorks Animation já havia se tornado uma empresa independente, após se separar oficialmente da divisão de filmes live action da DreamWorks em 2004. Pouco tempo depois, em 7 de dezembro de 2010, foi lançada uma versão padrão, não 3D, do filme, como parte da coleção Shrek: The Whole Story. Esse box set reunia todos os filmes principais da franquia Shrek em um único pacote destinado aos fãs da série. Mais tarde, em 30 de agosto de 2011, o filme recebeu um lançamento individual em um combo de Blu-ray e DVD. Essa edição avulsa foi lançada simultaneamente com os outros filmes da franquia Shrek, oferecendo ao público a opção de adquirir a sequência separadamente, em vez de como parte de uma coleção. Posteriormente, em 1º de novembro de 2011, foi lançada uma edição separada em Blu-ray 3D do filme, destinada especificamente aos espectadores interessados na experiência de cinema em casa, home theater, em 3 dimensões. O lançamento de Shrek Doers em DVD também incluiu 2 faixas completas de comentários em áudio como conteúdo extra. Uma das faixas de comentários trazia os co-diretores Conrad Vernon e Kelly Asbury, discutindo a produção, a animação e o desenvolvimento da história do filme. A segunda faixa de comentários contava com a participação do produtor Aaron Warner e do editor Michael Andrews, que compartilharam detalhes dos bastidores sobre o processo de edição do filme, os desafios de produção e a criação geral da sequência. Em 31 de dezembro de 2012, o acordo de distribuição entre a DreamWorks Animation e a Paramount Pictures chegou oficialmente ao fim. Isso encerrou a participação da Paramount na distribuição dos filmes da DreamWorks Animation, incluindo os títulos da franquia Shrek. Mais tarde, em julho de 2014,
A DreamWorks Animation anunciou que havia readquirido com sucesso, junto à Paramount, os direitos de distribuição de todos os seus filmes de animação. Após retomar o controle de sua biblioteca de filmes, o estúdio transferiu as responsabilidades de distribuição para sua nova parceira, a 20th Century Fox. Essa mudança afetou muitos títulos da DreamWorks Animation, incluindo Shrek, do Dinosaurs. Uma grande mudança corporativa ocorreu novamente em 28 de abril de 2016, quando a NBC Universal, uma subsidiária da Comcast, adquiriu a DreamWorks Animation por aproximadamente 3,8 bilhões de dólares. Por meio dessa aquisição, a NBC Universal tornou-se proprietária das populares franquias da DreamWorks Animation, incluindo Shrek, Kung Fu Panda e Como Treinar o Seu Dragão. Anos mais tarde, Shrek 2 continuou a receber novos lançamentos em mídia física. Em 22 de novembro de 2022, o filme foi oficialmente lançado em Ultra HD Blu-ray pela Universal Pictures Home Entertainment. Essa versão oferecia qualidade de imagem aprimorada, resolução superior e tecnologias de áudio atualizadas, compatíveis com os modernos sistemas de entretenimento doméstico. Far, Far Away Idol é um recurso bônus especial incluído nos lançamentos em DVD e VHS de Shrek 2 Miles. O segmento curto é uma paródia humorística do popular concurso de canto televisivo, American Idol. O recurso se passa imediatamente após o final de Shrek 2 e mostra vários personagens famosos de contos de fadas do universo de Shrek competindo em um concurso de canto cômico. Durante a competição, os participantes interpretam canções na esperança de serem escolhidos como o vencedor. Os jurados do concurso são Shrek, a princesa Fiona e Simon Cowell, que aparece como uma versão animada de si mesmo. Assim como sua personalidade televisiva na vida real, Cowell age de maneira sarcástica, crítica e brutalmente honesta ao julgar as apresentações. O curta tornou-se um recurso extra memorável por misturar os personagens de Shrek com a cultura televisiva do mundo real, dando continuidade à tradição da franquia de parodiar tendências famosas do entretenimento e programas sobre celebridades. Após as apresentações musicais no Far, Far Away Idol, a versão em DVD do conteúdo extra permitia aos espectadores escolher pessoalmente o vencedor da competição. Os fãs podiam selecionar entre vários personagens do universo de Shrek 2, tornando o recurso interativo e mais divertido para o público em casa. No entanto, se os espectadores escolhessem qualquer concorrente que não fosse Shrek, a princesa Fiona, o burro ou o gato de botas, um final alternativo oculto era exibido. Neste final especial, Simon Cowell se recusava a aceitar o vencedor escolhido e, de forma humorística, declarava a si mesmo como o verdadeiro campeão. Em seguida, ele subia dramaticamente na mesa dos jurados e interpretava sua própria versão exagerada da canção My Way. A edição em VHS trazia uma ideia interativa diferente. Ao final do conteúdo extra, os espectadores recebiam um link de um site onde podiam votar online em seu concorrente favorito para decidir o vencedor oficial da competição. Em 8 de novembro de 2004, apenas 3 dias após o lançamento em DVD e VHS, a DreamWorks Animation anunciou os resultados finais da votação. Segundo o estúdio, cerca de 750 mil votos haviam sido enviados pelos fãs, e a vencedora oficial da competição Far, Far Away Idol foi Doris, também conhecida como a Irmã Feia. Shrek 2 estreou em primeiro lugar nas bilheterias, alcançando um sucesso estrondoso. Durante seu primeiro fim de semana, de sexta a domingo, nos cinemas, o filme arrecadou aproximadamente os 108 milhões de dólares nos Estados Unidos. Incluindo a arrecadação extra proveniente de seu lançamento na quarta-feira, o filme já havia acumulado cerca de 129 milhões de dólares em apenas alguns dias de exibição. O filme foi exibido em 4.163 cinemas em todo o país, um recorde para a época, tornando-se o lançamento cinematográfico de maior abrangência da história até aquele momento. Graças à enorme afluência de público, o filme alcançou uma média de cerca de R$ 25.952 por sala de cinema durante seu fim de semana de estreia. Na época de seu lançamento, Shrek 2 registrou o segundo maior fim de semana de estreia de todos os tempos, ficando atrás apenas de Homem-Aranha.
que havia arrecadado 114,8 milhões em seu fim de semana de estreia. O filme também quebrou outro grande recorde apenas no sábado, arrecadando aproximadamente os 44,8 milhões em um único dia. Esse resultado tornou-se, até aquele momento, o maior faturamento de bilheteria em um único dia de todos os tempos, superando o recorde anterior detido por Homem-Aranha, cujo primeiro sábado havia arrecadado os 43,6 milhões de reais. O filme continuou dominando as salas de cinema durante seu segundo fim de semana, expandindo-se ainda mais para 4.223 cinemas. Shrek 2 arrecadou outros 95,6 milhões de reais durante o fim de semana prolongado de 4 dias do feriado de Memorial Day. Ele superou por uma margem estreita o novo filme Catástrofe recém-lançado, O Dia Depois de Amanhã, que arrecadou cerca de 85,8 milhões de euros durante o mesmo período de 4 dias. Graças à sua grande popularidade, Shrek 2 permaneceu no top 10 semanal das bilheterias por 10 semanas consecutivas. O filme ficou em cartaz por um total de 149 dias, o que equivale a aproximadamente 21 semanas, antes de finalmente encerrar sua exibição nos cinemas em 25 de novembro de 2004. No cenário internacional, o filme também obteve um sucesso estrondoso. No Reino Unido, Shrek 2 foi lançado em 2 de julho de 2004, alcançando imediatamente o primeiro lugar nas bilheterias britânicas e mantendo-se nessa posição durante os 2 fins de semana seguintes. Por fim, acabou sendo desbancado do topo da lista por El Homem-Aranha 2 Waters. E essa foi a incrível jornada de Shrek 2, uma sequência que não apenas fez jus ao original, mas se tornou um dos maiores filmes de animação de todos os tempos. Do seu humor inesquecível e história emocionante à sua trilha sonora lendária e recordes de bilheteria, Shrek 2 continua a divertir o público mesmo décadas depois. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais histórias incríveis sobre filmes, curiosidades de bastidores e a história da animação. Obrigado por assistir e até a próxima. Continue feliz, continue curioso e continue aproveitando a magia do cinema.